Olá, boa tarde. Muito bem-vindos ao nosso primeiro debate promovido pelo portal HSM. O nosso tema de hoje é inovação e tendências no meio digital. E este debate marca o lançamento do hot site Mosaico de Tendências do portal HSM. O objetivo do Mosaico HSM é promover a colaboração e a interação entre os usuários da internet com a seguinte reflexão: o que deve inspirar o futuro? E é neste clima de tentar entender o que vem aí pela frente que eu estou aqui com dois especialistas em mídias digitais, Gil Giardelli e Ricardo Almeida. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eles quase que dispensam apresentações, mas seguindo as formalidades, eu vou apresentar aqui o Gil Giardelli, que é o CEO da Gaia Creative e também professor do MBA do SIC, Centro de Inovação e Criatividade, pós-graduação da ESPM. Isso. Tá tudo certo? Olá, Ricardo Almeida é o diretor-geral do iGroup e criador do conceito de webs progressivas. Exato. E o nosso debate vai ter então a duração média de 1 hora e vamos falar sobre 3 temas. Primeiro, panorama das tendências digitais. Segundo, liderança e futuro das mídias sociais. E o último é a liderança. Então vamos começar, gente. Nós temos alguns dados que dão conta de que no mundo todo, eles estavam me dizendo agora há pouco que é impossível saber com precisão, mas em média 2 a 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo acessam a internet. E as pessoas estão cada vez mais engajadas nesta onda do compartilhamento, da expressão e da geração do conteúdo. Como é que vocês definem esta era que nós estamos vivendo e como as empresas podem se comportar nesse novo mundo? Bom, quando a gente fala de um universo de 2 bilhões de pessoas acessando a internet, a gente está falando também de 2 bilhões de, entre aspas, veículos de informação, porque são pessoas que têm lá suas audiências, os seus seguidores e que estão transmitindo ali conteúdo de uma maneira extremamente opinativa, né? Então o que isso significa? Que a gente tem uma massa de informação que é gerada a cada instante, todo dia, que tem a sua origem muito mais no estômago, se a gente puder falar assim, porque tem muita coisa que nasce de fato da opinião, da experiência que esses usuários têm, assim por diante. E isso muda o panorama de tudo. Falava-se muito que o web era um ambiente, ou a internet era um ambiente de democracia plena e tudo mais. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que democracia você tem uma espécie de uma liderança e de regras que você acaba seguindo. E por mais que isso seja desejável, na prática a web é um ambiente extremamente anárquico, onde a regra, no final das contas, ela acaba sendo composta muito pelas massas. Então é muito pela opinião de um que contagia o outro, que contagia um terceiro, etc. E de repente você gera um movimento. E isso tem benefícios que são gerados com isso. E você também tem lá os seus malefícios, você tem os dois lados para a moeda. Mas no final das contas acaba sendo uma realidade completamente diferente do que a maioria de nós estamos acostumados a lidar e que, enfim, é o que a gente vive agora e é o que a gente cada vez mais provavelmente vai viver também, né? Tá certo. Só lembrando antes do Gil falar, nós estamos aqui no primeiro dos 3 temas do nosso debate de hoje. O tema agora é panorama atual das tendências digitais. E vocês podem enviar as suas perguntas, porque depois das introduções, cada um deles também vai responder aquilo que vocês gostariam de saber. Então, vamos lá, Gil, agora você, panorama atual das tendências digitais. Eu acho que nós estamos vivendo uma nuvem de inovação. E é uma coisa fantástica, porque se a gente quiser saber o que vai ser o futuro de uma humanidade, você puxa o estilingue do passado. Então, se você for lá atrás em Sócrates, quando ele disse, antes de tomar o veneno, quando ele foi condenado por ensinar em praça pública, ele disse assim, um dia vai acontecer uma revolução e ela vai ser uma revolução de moral, de valores. É exatamente esse momento que a gente está vivendo. É uma era da generosidade coletiva. Então, assim, é um momento que está mudando tudo. A cultura, a política, as empresas. E aí, a grande dicotomia é empresas do século XX, pessoas do século XXI. Política do século XVII e pessoas do século XXI. Então, como que a gente vai pular esse ato de gerações? Isso é mágico. Tá certo. Vamos então passar para o nosso segundo tema e vocês podem já então estar enviando as perguntas. O nosso segundo tema é liderança aberta na era digital. Liderança aberta na era digital. Olhando para o mercado, nós vemos que as tecnologias sociais ditam um relacionamento aberto
com os clientes como nunca houve antes, talvez, em toda a história da humanidade, né? Olhando agora para dentro das empresas, o que é que falta para que as lideranças percebam a importância dessa abertura? E quais são os maiores entraves que impedem a inovação dentro das empresas atualmente? O que poderia ser mudado também, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Até não tão pouco tempo atrás, as empresas, a principal preocupação que se tinha era vender mais, né? A comunicação era inteiramente de massa, então você dirigia de certa maneira como que a opinião dos terceiros acabavam sendo formadas em relação aos seus negócios, a produtos e serviços. Hoje isso não existe mais, né? Então, no final das contas, as empresas agora, além de querer vender mais, elas têm que buscar ser mais amadas. Para ser mais amadas, elas conseguem mais evangelizadores na própria rede, conseguem mais pessoas falando bem delas, gerando um buzz que acabe sendo muito positivo para os negócios como um todo. Agora, essa diferença de ser mais amada não é só você fazer uma propaganda bonitinha que faça as pessoas se emocionarem quando vem na televisão. É algo que de fato parte muito do relacionamento. É algo que é muito bom para todo mundo que está ali no ciclo. Para elas serem amadas, o produto tem que ter uma certa aderência ao público, elas têm que ouvir e responder ao que o público tem a falar. Então, no final das contas, muito mais do que uma troca de bens, ela está iniciando e fortalecendo um relacionamento. Hoje você tem empresas que já estão preparadas e que já estão atuando dessa maneira, e aliás as empresas que mais crescem no mundo inteiro são justamente as que já têm esse tipo de sangue correndo em suas veias, né? Empresas que ainda estão chegando lá, ainda estão tentando entender o que é isso, principalmente as maiores, que já têm os seus negócios alicerçados em conceitos mais do passado do que do presente, né? Então, elas estão ainda brigando, batalhando para entender esse público e moldar, porque isso não é uma coisa simples, você tem que mudar, revolucionar na prática toda a sua forma de negócio, toda a sua cadeia externa e interna para conseguir se adequar a essa nova realidade. Ainda vai levar um tempo para que elas consigam fazer isso. Agora, o grande risco que elas acabam correndo é que em algum momento, enquanto elas estiverem batalhando para conseguir um relacionamento mais interessante, mais afetivo, e a palavra é muito essa, é afeto, né? Com o usuário, de aparecer alguém pequeno, alguém novo, e que de repente vai tomar o lugar no coração do usuário que seria dela, e aí grandes impérios começam a cair, né, um atrás do outro. Tá certo. Bom, se você acessou agora, este é o primeiro debate ao vivo promovido pelo portal HSM. Nós estamos no segundo tema do nosso debate, que é liderança aberta na era digital. Gil. Essa liderança aberta, eu acho que ela passa porque uma série de especialistas estão chamando de economia criativa. Essa economia criativa que está criando aí indústrias como a indústria do entretenimento, a indústria da diversão, pessoas que agora trabalham nas suas casas e estão fazendo empresas em suas garagens, é a renovação do espírito empreendedor. E aí eu acho que tudo isso vai dar numa mudança que provavelmente daqui talvez 10 ou 20 anos vai vir um historiador e vai falar assim, olha, nos anos 2000, esses anos agora, a gente estava formando uma nova economia e ela não se chama mais capitalismo, vai ser um novo nome, porque é essa colaboração coletiva. Um exemplo disso, quando uma empresa entra numa rede social chamada Innocentive e fala assim, eu tenho um problema, se você aí conseguir resolver esse problema, eu te pago entre 10 mil ou $1 milhão para você resolver isso. E milhares de pessoas e empresas fazendo isso em sites como Innocentive.com, enfim, são muitos os dados aí. Ou aqui no Brasil, uma montadora de automóvel fazendo um carro coletivo. Então você começa a ter realmente uma economia coletiva. Tanta tecnologia que a gente ia pedir abraço pelo YouTube, né? E continue enviando as suas perguntas, porque ao final nós vamos responder a todas as perguntas dos internautas. E, como elas já estão chegando, queria aproveitar para fazer a primeira pergunta para o Gil, que foi enviada pelo Reinaldo Cirilo. Gil, uma pergunta política, que até a gente estava conversando antes do início do nosso debate. Você acha que as redes sociais derrubaram ou derrubarão o governo da Tunísia e ainda vai derrubar o do Egito? Olha, hoje eu vi na The Guardian, na Inglaterra, que alguns especialistas já dizem que daqui a 20 anos esse tipo de ditadura que nós conhecemos ele vai acabar, tá? E o que está acontecendo ali nos países do Oriente Médio é sensacional, pessoal. As pessoas se organizando por redes sociais, então começa no primeiro país que foi a Tunísia, agora no Egito, já começa no Iêmen, depois na Arábia Saudita, então a gente vai ser varrido tudo isso que está acontecendo. E o que acontece? Quando o Wikileaks coloca assim, olha, o governo da Tunísia, o presidente tem 9 contas secretas na Suíça.
E aí o que a gente está falando do Wikileaks e de outros tantos que tem por aí, que é pela primeira vez quebra de informação em escala industrial. Só faltava isso realmente para a gente acabar com a era industrial. Isso acabou. Então a gente tem que dizer quem tem conta. Quando um banqueiro é preso na Suíça porque denunciou que ele não queria mais cuidar da conta de um ditador, isso daí é mágico, só que o banqueiro é preso. Né, e acabou de ser preso. Quando uma pessoa denuncia que teve bombardeio dos americanos em cima de um comboio de crianças indo para a escola, e eles dizem que isso não aconteceu, então assim, está na hora das grandes verdades aparecerem. Então eu acho que essa democracia das mídias sociais é a era das grandes verdades, é onde vai derrubar tudo que está errado por aí. Demora, o caminho é longo, muita coisa vai acontecer, muita luta, vão prender fundadores de sites como Wikileaks, mas pode prender. Tem 17 sites igual dele. Acaba o Wikileaks, tem outros e não é novo, surgiu em 2006. Isso que é o bacana.